Paz do Senhor, queridos, mais uma vez, vamos então para o nosso estudo desta série Crentes Supersticiosos. Hoje, o nono estudo, estamos falando sobre maldição, hoje a segunda parte desse tema, Uma- um assunto, né, que, como diz aí a figurinha, né, uma árvore genealógica que desde a raiz, né, vamos dizer, tem suas serpentes, tem suas maldições, né, vamos hoje falar sobre maldição hereditária. E nós vamos começar lendo Ezequiel no capítulo 18, versos 1 a 20. Ezequiel 18, 1 a 20. Essa primeira leitura eu a farei. E nas demais, como costumamos, ou para as demais, nós vamos então nos revezando. Ezequiel, capítulo 18, versos 1 a 20. E diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez. Certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém. Recapitulando o que nós vimos até aqui na semana passada sobre esse tema, sobre maldição, nós fizemos uma introdução falando exatamente sobre isso, né? Aqueles que creem que as palavras têm poder, né? Que eu posso profetizar na hora que eu quiser, né? Ah, eu quero agora, em nome do meu nome, eu profetizo sobre a tua vida. Então, se eu tenho poder para profetizar, eu tenho poder para abençoar, e se eu tenho poder para abençoar, eu também tenho poder para amaldiçoar, né? Então, eles creem nisso. E aí, né, é um Deus nos acuda, porque eles ficam com medo, né, da maldição dos outros. Bem, se eu tenho poder para amaldiçoar, mais alguém tem, né? E tem muito crente aí com medo de maldição. E nós fomos, então, mais uma vez, nas definições do hebraico e do grego,
Quando a Bíblia diz amaldiçoou ou maldição, o que que a Bíblia está dizendo de verdade, né? No original, qual o sentido do verbo? Nós trabalhamos em cima de vários verbos, né, nesse contexto, tanto no hebraico quanto no grego, e vimos que não há nenhuma base linguística hebraica ou grega para embasar esse negócio, né, de que eu tenho o poder de amaldiçoar em nome do meu nome, eu amaldiçoei e acabou, né? E aí falamos alguns erros, mostramos alguns erros, ou analisamos alguns erros do ensino sobre amaldiçoar, né? Partindo a mesma coisa do palavras têm poder, de profecia e bênção, né? Todos eles se aplicam, mas aqui para o mal, e mais algumas outras questões também bem peculiares ou bem próprias dessa situação. Então, hoje, seguindo nesse assunto, nós vamos falar sobre maldição hereditária ou familiar. Queridos, eu achava de verdade que esse tema já tinha sido extinto. Durante muito tempo, eu não ouvi falar disso. Mas de alguns meses para cá, comecei a ouvir demais até, né? É, como eu falei, quando eu comecei a pensar sobre essa série, muitas coisas, né, chegaram ao meu conhecimento, muitas pessoas falando, né, e esses estudos, inclusive, boa parte deles, né, os temas, eu escolhi por conta disso, por coisas que as pessoas vinham compartilhar comigo, ou se gabar comigo, ou pedir oração, e são esses temas, né, e esse é um deles, né, eu achei que isso tinha acabado, mas eis que se não quando, membros de Assembleia de Deus, né, estão com medo disso e orando para quebrar esse trem e tal, né? Então é importante a gente falar disso também, né? A maldição hereditária ou familiar. O chamado evangelho da maldição hereditária, que de evangelho ou de bíblico não tem nada. Queridos, aqui está entre parênteses, então eu vou aproveitar o parênteses. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Aí você tem as boas novas da maldição hereditária. É até um contrassenso no sentido pleno da palavra, da frase, da expressão. A linguística do troço já está errada. Que boas novas são essas de uma maldição hereditária, né? Então isso não tem nada de evangelho, não está conforme a palavra de Deus e não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então esse evangelho da maldição hereditária, de evangelho de bíblico não tem nada, né? É uma crença, né, ou ensino de que problemas, doenças ou características negativas são transmitidos de geração em geração dentro de uma família por pecados ou pactos realizados por antepassados. E isso aqui é importante frisar. Essa crença, ela defende essa questão aí de coisas, né, pecados dos antepassados, pactos com o diabo dos antepassados, né, e geralmente pactos ocultos que ninguém, né, nunca soube, né, coisas assim. Aí você tem, né, vamos falar disso um pouco mais para frente, né? Não, porque lá atrás, né, seu trisavô, seu tataravô, que morava na Europa ainda antes do descobrimento do Brasil, ele fez um pacto, agora você que é o maldito, né? Então é essa aí, essa doença que você tem, que você carrega, ela vem lá daquele pacto lá atrás, que Satanás está cobrando agora, né? Então é essa crença aí, ok? Assim, tais atos ou pactos de antepassados se refletem em maldição na vida de seus descendentes, mesmo que servos do Senhor, criando um ciclo de dificuldades. E aí começa, né? Quer dizer, começa não, já começou, mas aqui continua o problema, né? Isso, muitos servos do Senhor, pessoas envolvidas com a obra de Deus, que têm o Espírito Santo, não, essa pessoa ela tem essa maldição, porque lá atrás, né, como eu disse, o tataravô, lá na Europa, antes do Brasil ser descoberto, fez esse pacto. Sim, mas eu sou servo do Senhor. Não interessa. O pacto está feito lá e agora você que sofra a maldição, né? Então, essa maldição atinge mesmo os servos do Senhor, né?
é um processo não tão sutil de transferência de culpa. Tem muito, como é que eu vou dizer? Não é sensacionalismo o termo que eu quero usar, mas terrorismo. Tem muito terrorismo nisso, né? Muitos pastores que ensinam isso aí, né? Eles fazem muito terrorismo com as pessoas, então, né? Tem muito terrorismo, tem muito comércio, né? Com isso aí, mas também tem uma coisa meio de transferência de culpa, né? Bem, isso que acontece comigo é porque, na verdade, né? Não sou eu, né? Sabe quando Paulo diz, não sou eu, é o pecado que habita na minha carne, né? Essas pessoas levam isso para um outro nível, né? Um nível de que, bem, não sou eu, é a maldição que está na minha família, então, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito de quebrar, né? É lá atrás. Isso aí é problema lá de trás. É um processo e não é tão sutil de transferência de culpa, né? E por sua doutrina da transferência de culpa, se assemelha à psicoterapia freudiana. E eu não estou aqui falando bem ou mal da psicoterapia freudiana. Não estou aqui querendo atacar o lado da psicanálise, por favor. Eu estou dizendo é que tem um certo quê aí, né, de semelhança, né? A psicoterapia freudiana é uma técnica criada pelo ateu Sigmund Freud, que usa os termos complexos e doença mental. Não é termos complexos. É o termo que ele usa, é o complexo disso, o complexo daquilo, o complexo de fulano, né, o complexo de Édipo, o complexo de algumas coisas, ou doença mental, para explicar comportamentos anormais e erros das pessoas, lançando a responsabilidade de seus crimes em parentes e tutores de um passado distante. De novo, não estou aqui falando sobre psicoterapia, falando bem ou mal, que Freud estava certo ou Freud estava errado. Não é esse o meu intuito. O que eu estou dizendo é que a doutrina da maldição hereditária, ela tem, né, parece um pouquinho, né, olha, na verdade, né, pobre pecador, né, ele faz isso, né, é porque o pai, né, a mãe, o bisavô, o trisavô, o tataravô fez aquele pacto. Não tem como ele fugir disso, né? Ele vai repetir, ele vai ter que fazer, a alma dele está vendida, né? A saúde dele está vendida, as finanças dele estão vendidas, né? Não tem jeito, né? Então, ele mesmo não se culpa. E se a pessoa se torna criminosa, né? Vamos pegar aqui e fazer uma, uma aplicação endemoniado gadareno, né? Veja, ele, quem passava ali no caminho, né, tinha medo dele porque ele saía atrás e, né, dava uma coça em quem passava, quebrava correntes, né? E ali ele dizia, olha, né, a Bíblia diz ali porque os demônios que estavam nele. Agora você imagina isso? Não, mas Jesus libertou o endemoniado gadareno, mas aí ele continuava, porque não foi um pacto que alguém lá atrás fez, agora ele continua batendo nas pessoas, né? É mais ou menos isso, né? Então tem essa semelhança, e de novo, não estou aqui criticando Freud, a psicoterapia, eu estou mostrando que tem um lado, né, assim, bem parecido, só que um vai analisar realmente o lado mental, emocional e essas coisas, né, cerebral até, o outro está falando de coisa espiritual, mas que, né, seria uma psicoterapia freudiana espiritual, né? É importante ressaltar, queridos, falando, acho que em ambos os casos, que Deus abomina tal inversão maligna. Não tem essa de que a culpa, ele fez, mas a culpa é do outro lá, né? Ezequiel 18, 1 a 4, por favor, alguém leia para nós. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não concorda com essa inversão. Não, mas os pais comeram uvas verdes, os pais
vou colocar, né, fizeram a besteira, né, comer uva verde, não vou dizer que é besteira, mas, né, mas a coisa história é no filho. O filho é que vai sofrer as consequências ou pagar as responsabilidades. Deus falou, vocês não vão falar isso mais não. Isso não está certo, não é isso que acontece, não. Então Deus não concorda, Deus abomina essa inversão maligna. Né? E aí já vamos, né, começamos a analisar a questão ou apontar os problemas dessa doutrina maligna. Essa doutrina é maligna. Né? Deus não concorda com ela, não. Não, o pai fez o pacto e o filho é que sofre as consequências. Né? Deus não concorda com isso, não. Então, vamos apontar os erros. Né? Se Deus não concorda, quais são os erros dessa doutrina, desse ensino? Além da inversão e transferência de culpa, há vários erros bíblicos e teológicos nessa doutrina. Primeiro, mudança no conceito de pecado, já que torna algo herdado dos ancestrais e por isso não há culpa. Ou seja, nega a responsabilidade pessoal. Não, a culpa não é minha. Né? Eu herdei essa maldição pecaminosa, eu herdei esse ah, apego satânico, deixa eu colocar nesse termo, entenda da seguinte forma: lá atrás, o meu tataravô, né, fez um pacto com o diabo, consagrou a vida da família inteira para Satanás. Então agora eu, né, 35 gerações depois, eu continuo, porque foi o pacto, né? Então não é culpa minha, não é meu pecado, né? Eu não tenho culpa. Foi algo Hein? que herdei, né? Isso. Aí tem que dizer. Oi? Ninguém falou alguma coisa? Então ele nega a responsabilidade pessoal. Alguém, por favor, leia Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, Deus, como eu disse, né? O pecado é pecado. Você não pode justificar o pecado, certo? A gente fala muito isso, né? Nós vamos ler o texto mais para frente, até que fala, né? Cada um dará conta de si a Deus. Então, você não pode justificar o seu pecado usando outros, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai levar a iniquidade do pai, o pai não pode botar responsabilidade no filho, o filho não pode botar responsabilidade no pai. Pecado é pecado. Não interessa, a culpa é. Então, essa doutrina, esse ensino, ele cria esse viezinho de que não, a culpa não é minha. É uma culpa herdada, faz parte de um pacto, faz parte de uma maldição que vem de cima. E aí você pode estar justificado. E não pode, não. Certo? Torna a salvação ineficiente e incompleta. E esse, para mim, é o maior problema aqui, queridos. Ele torna a salvação ineficiente e incompleta, pois não muda totalmente a situação espiritual, sendo ineficaz contra maldições e pecados dos antepassados. É você pensar o seguinte: bem, o meu tataravô lá para trás, ele fez um pacto com o diabo. Mas, querido, a hora que eu aceitei a Cristo, livre estou. Livre estou. Foi o que nós cantamos, mas liberto, hoje canto a Deus louvor. E esse evangelho vai dizer, esse evangelho, não, essa doutrina, né, essa heresia, isso é uma heresia no sentido pleno da palavra, no sentido teológico da palavra, ela vai dizer, não vale só aceitar Jesus. Só aceitar Jesus não te liberta de maldição para trás. Então me liberta do quê? Né? Então, não, te liberta dos seus pecados. Os pecados, as maldições que outros lançaram, aí não. Aí você tem que quebrar. Então, Cristo, a salvação não é total, não é total.
Cristo não tem todo o poder, não. Existem coisas que a salvação em Cristo não faz. Né? Isso é loucura. Isso é uma abominação. Né? Eu quero ler os dois textos, por favor. São dois textos muito conhecidos, mas eu quero lê-los. Segundo aos Coríntios 5,17, nós lemos ontem, na leitura do nosso roteiro, né? Então, segundo aos Coríntios 5,17 e depois João 8,36, por favor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eu sou nova criatura. Nós fomos regenerados. É o termo que o apóstolo Paulo usa várias vezes. Regenerados é gerados de novo. Nova criatura é. As coisas velhas passaram. E este ensino diz: não passaram, não. Você continua trazendo, você continua carregando. Então é uma regeneração incompleta. Né? Não sei como é que é isso, né? Você não foi regenerado. Só um pedaço. O outro pedaço continua preso ao passado. Então, né, a salvação não é eficaz totalmente. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, completamente, realmente sereis livres. Não, não. Segundo essa doutrina aí, não somos, não. Jesus me libertou, né? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado, pelo terror, pelas maldições, mas o Salvador eu vi, sua eterna voz eu vi. Meu Jesus, não, ele não me libertou totalmente, não. Não, não. Não. Essa, esse ensino tem a petulância de dizer, de contrariar as palavras do próprio Cristo. Jesus não me libertou totalmente, não. Sim, pastor Enoque. Pastor Enoque? É porque deu um probleminha aqui, eu dedurei, cliquei no lugar errado. Ah, Eu quero falar sobre um cidadão aí que fez uma campanha política com o João 8,32, que tem tudo a ver com esse João 8,36, e querer apenas antecipar, que eu tenho certeza que o estudo vai falar sobre isso, é que essa manifestação, ou esse comportamento até entre os assembleanos, como muito bem disse o pastor Abner, de falar sobre essa maldição e até aceitar, eu entendo que teria fundamento, porque aqui nesse versículo e no 32, ele diz que, e nós lemos em Coríntios agora, que nós somos uma nova criatura, ou seja, sendo uma nova criatura, aceitando o Evangelho de Cristo, nós deixamos de lado tudo aquilo que seria a maldição. Então, eu acho, tenho a impressão que deve ser por isso que ainda está assim incutida no meio evangélico essa coisa de que a maldição vai ficar. Eu penso, inclusive, me perdoe aí até a prolixidade, é que aquilo que os ancestrais, os antepassados cometeram, trazendo sobre si, entre aspas, a maldição, ela ficaria né? Não como culpa, mas como resquício daquelas pessoas que permanecem sem querer aceitar o evangelho. Não é isso, não? pode ser. Pode ser. A verdade é que, como a Bíblia diz, né? Eu vou falar um pouco mais para frente. A responsabilidade é individual. Então, falando grosso modo, né? Também, o que que o descendente vai seguir? É claro que existe um período na nossa vida em que a gente não tem muita opção, né? A gente é levado para onde a gente não quer quando é novinho. Quando você pensa ali, os filhos dos hebreus, dos judeus, né, que eram oferecidos a Moloque,
aquelas crianças nem sabiam o que estava acontecendo. Então, né, muitos oferecem seus filhos, né, não vou dizer sacrificam, mas consagram seus filhos quando eles são crianças, né, a Satanás, no culto satanista e muita coisa assim. A criança não tem ideia, né, e durante muito tempo, né, certas coisas, certo poder está, vamos dizer, no alcance. Mas chega um ponto da vida que a pessoa vai dizer, peraí, né, isso não, né? Isso não, aqui não, né? E fecha a porta para essa dominação maligna. E tem uma outra coisa também que é o que eu vou falar, né? Que é como eu estou dizendo, estou falando do campo espiritual. Existe um outro viés que as pessoas misturam também, né? Que é uma coisa que a gente vê geralmente quando eu falo contra a maldição hereditária, né? Porque eu não falo a favor mesmo. Algumas pessoas, mas pastor, peraí, que e o caso? E aí as pessoas confundem, né, o que é coisa lado espiritual do que é lado, ah, vou dizer, aprendido, de exemplo, consequência e coisas assim. Então, bem, toda criança quer sacrificar, quer oferecida, sacrificada não, quer oferecida a demônio, né, vai estar sempre, né? Não, né? Não. Mas quer dizer que então nenhuma? Também não, né? Também não. Como da mesma forma que nós temos filhos de crentes que são apresentados ao Senhor quando nascem e depois de uma certa idade eles tomam outro rumo, não querem saber de nada daquilo, né? E a palavra está plantada, mas, né, ele não está, vamos dizer, salvo porque foi apresentado na igreja, né? Certo? Ok. Terceiro problema, terceiro erro dessa maldição hereditária, ela nega o poder de Cristo de libertar e dá esse poder ao homem. Pois é ele, né, o homem, que pode libertar-se do poder do maligno ao rejeitar tais maldições. Veja, no tópico anterior, no número 2, eu falei que o problema é que ela diz que a salvação é ineficiente, é incompleta, né? Jesus não tem o poder de te libertar totalmente. É isso que ela diz, né? Aceitei a Cristo. O problema é seu, a maldição continua valendo, né? Sou nova criatura. Não, você não é nova criatura, porque a maldição está te prendendo lá atrás. Não, o filho me libertou verdadeiramente. Não, você não está verdadeiramente liberto. E aí, como é que eu me liberto? Veja o disparate desse ensino, né? Cristo, para eles, Cristo não tem o poder de me libertar. Quem tem o poder de me libertar sou eu mesmo. Estou falando de maldição espiritual. Falando de mundo espiritual. Eu, homem, feito menor que os anjos, e Satanás é anjo, e os demônios são anjos, eu sou feito menor do que os anjos. Cristo, né, que o escritor aos Hebreus diz que está acima de todos os anjos, e Paulo vai dizer que é acima das potestades. Cristo, segundo esse ensino, não pode me libertar. Eu é que posso. Queridos, isso é um disparate. Isso aí, de novo, isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Não, eu orei e não estou liberto. Mas se eu orar e disser, mas eu rejeito essa. Ah, agora a coisa aconteceu. Agora, né, o diabo perdeu o poder, porque eu falei. Jesus me salvar, não. Isso aí não me liberta. Eu dizer que eu rejeito, aí me liberta. Né? Isso é antropocentrismo, né? Começa no antropocentrismo. O nível que isso vai é outra coisa, né? Me coloca acima de Cristo, né? Sim, pastor Enoque. Pois é, como disse a Sua Excelência, nosso grande pastor, viria com ilustrações que satisfariam aquilo que eu falei. Então, eu quero citar, eu convivi aqui com uma família cuja mãe, a matriarca, depois do falecimento do patriarca, ela se entregou totalmente a um negócio aqui de um tal preto velho. Ela colocou o preto velho dentro de casa e nós sabemos que o inimigo, quando ele pega no mocotó, ele não larga com facilidade. Então, entende-se nessa seita miserável aí
que ela entregou toda a família, ela tinha ali dentro aquela entidade que dominava tudo. Então, veja só, a família toda a família ficou presa a isso, não pela maldição hereditária, mas por aceitarem. Eles se tornaram adultos e sabe-se de alguns com problemas seríssimos, inclusive de colocar um preto velho também dentro de casa. Então, foi um desastre essa família, mas um desastre total, ninguém se convertia. Então, acontecendo esse que se fala aqui em João 8:32 e 36, é impossível não admitir que Cristo realmente salva, verdadeiramente salva. Entretanto, só aqueles que se declaram, como está explícito aqui, não se pode negar o poder de que Cristo tem, né? Então, verdadeiramente será livre e salvo. Essa é a a máxima desse estudo nosso, é isso. É que a maldição veio através de um gesto impensado de um hereditário, de um antecessor, e que veio. E todos, quando criança, não tem culpa, mas depois de adultos aceitaram e permaneceram. Aí sim, aquilo que seria a maldição, permanece por uma aceitação. A partir do momento que se declara aceitando o Evangelho de Cristo, que ele verdadeiramente salva, aí é impossível continuar dizendo que a maldição permanece. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. É isso aí, eles aceitaram. E esse é o ponto, né? Essa doutrina, ela ignora esse ponto do aceitar, né? Ela diz que uma vez que o antepassado fez até antes de eu nascer, né, da pessoa nascer, ele agora já está maldito e pronto, né? E aí o ponto é esse, é o aceitar, né? Que é um ponto que eu vou falar mais para frente, né? Então aceitaram, deram seguimento, aí é outra conversa, né? Aí não foi algo que aconteceu à revelia, foi algo que foi ensinado, né? E perpetuado, é diferente, né? Que é o grande ponto. Vamos lá em 1 de João 3:8. O vento assopra onde quer 1 de e João, ouve o que 1 de acontece. João, primeira epístola de João. Desculpa, não, desculpa. Então, mas que a irmã aí foi lendo aí. Continue então, mesmo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Querido, quem desfaz as obras do diabo? O Filho de Deus. Se, né, se existe alguma obra do diabo, não sou eu, com o meu poder, com a minha verbalização de eu rejeito, que desfaço, não. Então, e aí eu vou pegar lá, veja aí o poder das palavras. Veja onde essa história de há poder nas minhas palavras chega. Chega no ponto de dizer que a minha palavra vai fazer aquilo que Cristo não faz, entre aspas. Cristo não pode me libertar das maldições hereditárias. Eu posso, por quê? Porque há poder nas minhas palavras. Isso é um absurdo. Isso é uma blasfêmia, né? E a Bíblia mostra claramente. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não tenho poder para nada. Não, eu não tenho poder para nada. Você não tem poder para nada no campo espiritual. O poder está no nome de Jesus. Então, se o poder está no nome de Jesus, quem tem poder é ele, não eu. E se ele me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Ponto. Ok? Relega Deus ao posto de coadjuvante no universo, já que seria o homem quem coloca maldições e as quebra, mediante palavras de repreensão ao diabo. O negócio vai crescendo. Primeiro, Jesus não tem poder de me libertar da maldição, certo? Ele não tem poder de me libertar. Eu aceito a Cristo, mas sou eu quem tenho que rejeitar lá, senão não sou liberto.
E enquanto eu não rejeitar, eu não estou liberto. Posso ter aceitado Jesus há 50 anos, mas eu não rejeitei aquela maldição, então eu não tô, uma maldição, inclusive, que eu nem sei que existe. Mas enquanto eu não rejeitar, ela está valendo. A libertação por Cristo não vale. Então, Cristo não tem poder de me libertar, e sou eu quem tenho o poder de me libertar, mas aí a coisa complica. Na verdade, né, sou eu não, é algum homem, um homem lá atrás, teve o poder de lançar essa maldição sobre a minha vida antes de eu nascer, um homem que fez um pacto com o diabo antes de eu nascer e colocou isso sobre a minha vida. Cristo não tinha poder de intervir ali. Depois que eu nasci, eu aceitei a Cristo, mas Cristo não tem o poder de me libertar. Sou eu quem tem o poder de me libertar. Aí eu pergunto, qual é o papel de Deus no universo? Deus não governa, por essa doutrina, Deus não governa nada. Deus não tem o poder de impedir, Deus não tem o poder de libertar, de quebrar. Então, né, que Deus onipotente é esse, segundo essa doutrina? Isso, de novo, né, coloca Deus né, quem é Deus? O diabo e um homem tem mais poder do que Deus. E um outro homem tem mais poder do que Jesus, porque sou eu que quebro a maldição que foi sobre mim lançada. Conseguem ver isso, queridos? Que isso diminui Deus a um patamar que é de se questionar? Vamos lá. Números 23:8, nós lemos várias vezes na semana passada, nós não vamos ler, né? Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou. Então vamos em Isaías 43:13 e Marcos 16:17. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A CF diz, agindo eu, quem impedirá? Querido, Deus não é um mero coadjuvante no universo, não. Deus é o criador e o governante do universo. Antes que houvesse dia, Deus já era. Deus já é, né? Era não, Deus já é. Deus existe. Deus criou o universo. Deus existe desde. Ele é imanente e transcendente, né? O tempo foi Deus quem criou. Então, quando alguém pensasse, né, não, eu vou amaldiçoar, Deus já tem o poder de barrar ali mesmo. E Deus tem o poder de quebrar a maldição antes de eu nascer, depois de eu nascer. Quem impede o agir de Deus? Homem? Satanás? É uma loucura pensar algo assim. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Em meu nome. Como eu disse, o poder está no nome de Jesus. Deus não é coadjuvante. Deus não é alguém que precisa, olha, se eu não permitir, Deus não vai fazer. Há poder no nome de Jesus. Todo o poder. Ele disse isso, Jesus disse isso, né? Está em Mateus 28. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jó 38:42, né? São vários capítulos, claro que nós não vamos ler, mas ele vai tratar disso. É Deus questionando a Jó. Né? O homem não tem poder para nada. Onde é que você estava quando eu criei o mundo, quando eu botei a seiva para parir? O que você sabe da vida, rapaz? O que você sabe do mundo? Eu governo o mundo e você, o que você sabe, né? Não, não. Deus só sabe disso, né? Poder para quebrar a maldição ele não tem, não. É um negócio, né, irracional, antibíblico mesmo, herético, no sentido teológico da palavra. Como consequência, né, que nós já vimos, o homem é posto acima de Deus, pois seriam palavras humanas que o permitiriam liberar o seu poder. O homem é que seria onisciente, onipotente. Né? Quando eu falar que eu rejeito aquela. Eu tenho que falar especificamente aquela
né, maldição que foi feita, aquele pacto que foi feito, eu rejeito. Agora que a coisa acontece, agora é que Deus consegue, agora. Então eu estou acima de Deus, eu repito, né? Isaías 14, 12 a 14, e depois Romanos 9, 20 e 21, por favor. Isaías 14 é bem sugestivo. Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa ideia de que sou eu, né, como homem, que é o homem que coloca, que tem o poder para permitir Deus fazer alguma coisa, né, que relega Deus, coloca Deus no segundo patamar, né, e o homem no primeiro, é a mesma mentalidade do querubim caído. Não, não, o meu trono vai ficar acima do trono de Deus, nas estrelas acima do trono de Deus. Deus vai estar no segundo nível, eu estou no primeiro. Essa é a mentalidade literalmente satânica. E é por isso que eu falei que essa doutrina, esse ensino é satânico. Ele nasce nessa ideia, Deus está abaixo de mim, sou eu quem... É o homem quem coloca a maldição e sou eu como homem que quebra a maldição. Deus não toma parte nisso, né? É a mentalidade satânica. Mas vamos lá, em Romanos 9, 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Quem é o homem para Deus replicar? O homem não tem poder para nada, o homem não sabe de nada. Quem és tu, homem, que a Deus replicas? Quem és tu que pensa que, né, tá acima de Deus, que tem mais poder do que Deus? O homem não tem poder para nada. Como nós lemos em Marcos, como nós lemos em Mateus, o poder está em Deus. Uma vez ouvi, duas vezes falou Deus, que o poder pertence a Deus. A gente não tem poder para nada, nem para colocar e nem para tirar maldição. Ok? Em sequência, veja, não é em consequência, é em sequência. Bem, Deus está relegado ao segundo plano, então anula a soberania de Deus. Deus não tem, né? Se ele está abaixo, a minha vontade está acima da vontade de Deus. Então Deus não é soberano. Soberano sou eu. Soberano é o homem, né? Anula o livre-arbítrio. Eu não tenho escolha, né? Lá atrás, alguém me amaldiçoou e me consagrou, agora então, pronto, tô o resto da vida. Queira, aceitei a Jesus, não interessa, você continua consagrado lá atrás. Anula o esforço pessoal. Não adianta eu fazer nada. Não adianta eu lutar contra a carne. Eu tô fadado a ser esse pecador maldito, literalmente falando. Né? Então, anula tudo, né? Já que o destino das pessoas, do universo, está no poder de palavras e decisões impensadas e vingativas de pecadores falíveis, inconsequentes, imprevisíveis. É pensar que Deus é muito irresponsável, né? Não? É pensar que Deus é muito irresponsável de colocar o destino da humanidade, não basta um homem lá falar, amaldiçoar a terceira, a quinta geração, que está tudo resolvido, ou está tudo amaldiçoado.
né? E aí, agora não tem nada que a gente possa fazer, né? Nem Deus pode fazer nada. Nem Deus. Né? Então, o destino, né, das pessoas está na decisão impensada de alguém, ficou com raiva de alguém lá, aí foi lá, amarrou a boca do sapo, sei lá, né? Ou fez um pacto com o diabo mesmo, consagrou a descendência, pronto, aquela descendência está toda consagrada, não tem mais nada que possa ser feito, anula tudo, né? Anula tudo, fica até quase que uma situação anárquica. Quem é que domina o universo? O homem? O homem é a humanidade? Cada cabeça uma sentença, diz o provérbio. Então, se a humanidade que tem esse poder todo, querido, vira um furdunço, né? Um pandemônio mesmo, que cada um pensa uma coisa, amaldiçoa não sei quantos, e o universo fica, né, esculhambado. Né? O universo está na mão do Senhor. Né? Deus é soberano, Deus governa o universo. E não é a minha palavra, não é a sua, não é a de ninguém, não é a palavra do diabo que muda isso. Isaías 43:13, nós já lemos, né? Agindo eu, quem impedirá. Vamos em Gálatas 6:7 e 1 de Pedro 3:10 a 13. Não Gálatas 6. erreis, não Perdão. erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, queridos, o destino está na mão de. Não, né? Não. Deus não se deixa escarnecer. Deus ainda governa e ele coloca consequências de atos. Não, mas eu falei e agora a coisa mudou. Não. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então tem uma ordem, tem uma estabelecida por Deus. Né? 1 de Pedro 3:10 a 13. Porque quem amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então veja, os olhos do Senhor estão sobre os justos, o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Deus governa o universo. Não está solto aí, né? Está à deriva aí. O nosso destino não está à deriva, à revelia de quem quiser, quem falar alguma coisa agora complicou minha vida. Não, os olhos do Senhor estão sobre mim, o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. Deus está governando. Deus é soberano. Deus domina o universo. Então, esse ensino aí que, né, acaba por anular a soberania de Deus, né, é contrário à Bíblia. Ok? Como o pacto é com o diabo, né, ou a maldição, é feito a revelia do. Como o pacto, né, com o diabo, o é com o diabo, não, tá um erro ali, né? Como o pacto com o diabo ou a maldição é feito a revelia do pacto antes, cristãos pertencem a ele mesmo que não desejem. Esse é outro, né? É o que está tratando. Bem, lá atrás alguém fez um pacto com o diabo, alguém lançou uma maldição, alguém fez um trabalho, né? Mas eu não estava lá. Agora eu pertenço ao Senhor. O problema é seu. Não adiantou nada. Isso não muda nada. Né? Você diz que é do Senhor, mas na verdade você não é. Querido, nós cantamos aqui, né? No hino 25. Vives em mim. Cristo vive em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E você consegue pensar que o Espírito Santo habita em mim, mas eu pertenço a Satanás? Porque alguém lá atrás fez isso? Né? 1 de João 5,18.
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E o quê? O maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Não foi eu quem falou isso. Está escrito na palavra de Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver exatamente isso, querido. Para tocar em Jó, Satanás teve que ter a permissão de Deus. Né? E Deus falou para ele, ó, você pode tocar tudo que ele tem. Nele você não toca. E Satanás já levou filho, levou camelo, levou tudo. Mas Jó ele não tocou. Aí depois, né, de novo, outro encontro. Aí Satanás fala, também não pude tocar nele, né? Osso por osso, pele por pele, né? Tudo o homem dará para sua vida. Toca nele. Ele falou, ok, toca, mas não mate. E Satanás fez o quê? Obedeceu. Não tocou nele. Tocou nele, mas não matou. O apóstolo Paulo, eu tenho, né, um emissário de Satanás para me esbofetear. E eu orei, o Senhor falou, não vou tirar não. Ou seja, aquele emissário de Satanás, seja ele o que fosse, só agia na vida de Paulo porque Deus estava permitindo. Então, querido, não tem essa de que lá atrás, que ele fez lá atrás. Se eu aceitei a Cristo, o maligno não me toca. Não me toca. Mas fez o trabalho. Uma vez alguém me contou, né? Porque a casa da irmã, a irmã comprou uma casa nova e a casa, né, estava cheia de problema, não prosperava, a irmã tinha problema, não ia. Aí a gente fez uma oração, né? Vou falar disso aí também, né? A gente fez uma oração lá e Deus revelou que quando a casa estava sendo construída, 3 donos atrás. A pessoa consagrou a casa e fez um trabalho enterrado, não sei aonde da casa, e teve que quebrar o piso, o contrapiso, né, o baixo piso, o subpiso, e teve que chegar lá no fundamento e achamos o trabalho. Aí nós tiramos. Ou seja, só orar, né, Deus não tinha poder para quebrar esse trabalho. A casa que eu consagrei ao Senhor, não está consagrada, porque lá atrás alguém consagrou para Satanás. Aí a gente começa a pensar, né? O poder de Satanás é comparável ao poder de Deus? O maligno não me toca, se Deus não der a permissão. Salmo 91 a gente conhece, né? Eu espero que sim, né? Que muitos mantenham aberto, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E mais à frente ele vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Queridos, maior é o que está em nós, mais são os que estão conosco. Né? E tantos versos, mas isso não vale. Né? O pacto foi feito à revelia, e mesmo que hoje eu me entregue ao Senhor, Deus não tem poder de quebrar aquele pacto. Isso é um. Né? Os termos que me vêm são abominação, disparate, blasfêmia, só eu não consigo pensar outra coisa. Né? Antibíblico, heresia, tá aí. O maligno não toca. Não me toca, não me toca. Eu pertenço ao Senhor. O outro problema, que pega tudo que a gente já falou aí em 8 semanas, né? As palavras humanas teriam poder em si mesmas. O que biblicamente é incorreto. Nós já mostramos isso, nós já abordamos em 8 estudos, né? Quem quiser, né, reveja aí os 8 estudos aí para trás, veja todos os problemas disso, toda a prova bíblica disso. Não há poder nas nossas palavras, queridos. Eu já falei isso, não, já imaginou? Né? Morre, miserável. Morria. Né? Ou então eu daqui falava, vou ficar rico. Eu declaro em nome do meu nome que eu vou amanhecer milionário. Querido, se tivesse poder nas minhas palavras, o mundo era outro, a minha vida era outra, a sua vida era outra. Eu não consigo entender, né? Eu não consigo ver como as pessoas não veem essas coisas e não olham na Bíblia. Né? Mas vamos lá. Outro problema, nono problema, né? Nós estamos com 9, além
do primeiro lá da transferência de responsabilidade. Então já são 10, né? A maldição seria uma entidade viva. Pense aí realmente a maldição como é um demônio maldição. É um demônio chamado maldição, né? Que só precisa de um gatilho. E depois disso passa a agir com total independência. Por quê? Antes daquele pacto, ou antes daquela maldição, ou antes, essa entidade não chega, né? A Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, até que alguém faça o pacto. Aí também, né, todo mal te sucederá e todas as pragas chegarão na tua tenda enquanto você não quebrar. Então, ele torna a maldição como uma entidade viva, como algo que tem vontade própria, né? É um ser. A maldição se torna um ser. A maldição se torna um demônio, né? Vamos dizer assim. Ela só precisa que alguém starte o processo. Acabou. Aí agora tá tudo entregue, né? E não é, não é. Romanos 8:31. Esse versículo aí nos dá uma segurança afirmativa de tudo que já falamos, né? Quando o Paulo diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas coisas que já falamos anteriormente, de que não tem como sair, Cristo não liberta, e aí agora Paulo dá uma lição muito bonita aqui. Com certeza. Querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem, sabe, não tem. Ainda que fossem demônios, se Deus é por nós, quem será contra nós? Já mostramos biblicamente que Satanás não age na nossa vida sem a permissão de Deus. E, né, o maior poder deste universo, em todas as suas esferas, a esfera física, a esfera espiritual, o maior poder é o poder de Deus. Satanás tem poder? Tem, mas ele não é todo poderoso. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? O diabo. O diabo tenta, nos tenta, né? Mas ele não tem poder contra Deus. Qual o outro poder poderia ser? Qual o outro poder que venceria o poder de Deus? Então, mesmo que a maldição fosse uma entidade viva, não, mas foi feito o pacto, e agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? O maligno não nos toca. Certo? Ensina a busca de palavras de conhecimento e de revelações extra-bíblicas para se descobrir a causa específica das maldições hereditárias, mesmo que seja entrevista com demônios. Eu não sei se você, né, já viu isso. Eles ensinam isso, né? Quando as coisas começam a dar muito errado na sua vida, né? Então, ó, pode ser que alguém aí para trás fez alguma coisa, né? Caiu em algum pecado, trouxe maldição sobre a família. Pode ser que alguém tenha feito um pacto com o diabo, que, né, consagrou a família. Então agora você precisa descobrir o que que é, como eu falei, né? Às vezes são umas campanhas de oração muito suspeitas, né, pedindo essa revelação, e Deus vai revelar onde está o trabalho feito, porque se o trabalho não for quebrado, Deus não tem poder, né? Em alguns casos, até entrevista com o demônio, né? Você pode verificar isso aí na internet. Não, vamos pegar aqui um possuído aqui para falar do meu caso, né? Você já viu? Você conhece ele, demônio? Eu conheço. E que coisa aí vai, né? Essas coisas assim. E por que que ele sofre isso? Ah, porque alguém lá, porque ele é consagrado a mim e tal. É coisa digna daquele canal de televisão mesmo. É muito parecido. Aquilo ali é uma demonstração em templos do que é feito em casas, do que é feito com famílias, né? Né? Fala Satanás que eu te escuto, né? É outro evangelho, né? É algo fora da Bíblia, mas para tentar, né, trazer. Apocalipse 2:24, Gálatas 1:8 e 9, se alguém vos pregar outro evangelho, né? Então, querido, esse
esse outro, né, eu não quero chamar de evangelho esse ensino aí, totalmente fora da Bíblia, né? Que seja anátema, aí sim, né? Que seja excomungado. Nós vimos na semana passada, anátema é excomungado, que seja que pega comunhão, né? Que seja posto para fora. João 14:30 e Apocalipse 2:24, por favor. João. João, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. O príncipe deste mundo e nada tem em mim. Queridos, não, nós não temos nada que ver com Satanás, não. Não temos que ficar conversando com Satanás, não. Nós não temos que ficar cantando musiquinha para Satanás, não. Pisa, pisa no inimigo. Eu não estou ali para cantar louvor para Satanás, não. Né? Tem que tomar cuidado, eu sempre falo isso, né? No estudo de louvor, eu falo, cuidado com o fale mal, mas fale dele. Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo, eu não tenho nada com ele. Eu não tenho que ficar de conversa, eu não tenho que ficar interrogando, eu não tenho nada com ele. Nada. Então, esse ensino de fazer essas pesquisas com o diabo, isso não é bíblico. Apocalipse 2:24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Jesus elogia aqueles que não foram conhecer as profundezas de Satanás. É o gnosticismo, né? Uma heresia que nós já falamos dela aqui na nossa igreja, que se espalhou no século I, né? Que tinha um gnose, é conhecimento. Então, um conhecimento diferente, extra-bíblico, de umas coisas aí, né? Para conhecer as profundezas de Satanás. E isso é abominável ao Senhor. Né? Eu vou ficar buscando outras interpretações e outras coisas. O que você sonha? É porque a maldição, né, traz isso, né? É um sinal e tal, querido. É tanta baboseira junta, é tanta coisa antibíblica junta, né? Que é difícil, assim, a gente vai ficando repetitivo, né? Para criticar. Declaração de que os problemas são fruto de maldição e, portanto, não devem ser aceitos. É um problema, né? Eu decreto, eu declaro, eu não aceito. Senhor, eu rejeito isso. Parte desse ensino diz isso, né? Você tem uma doença, então é porque alguém lá atrás da sua família caiu num pecado ou fez um pacto com Satanás, alguma coisa e você tá. Então a causa dos seus problemas, sua vida não é, né, um mar de rosas, né? Porque alguém fez alguma coisa. Então rejeita. Quem dera fosse assim, como eu falei, se houvesse poder nas nossas palavras, né, minha vida era outra, sua vida era outra. Mas, querida, a Bíblia vai mostrar claramente que não é bem assim que a coisa funciona, né? Quero ler, alguém, por favor, lê Eclesiastes 9:1 e 2. É um texto, a gente lê pouco Eclesiastes, né? Mas ele vai mostrar algo muito importante que a gente também precisa se lembrar. Eclesiastes 9:1 e 2. Deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. A gente precisa entender, querido, que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e aí Deus falou para Adão, né? Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, maldita é a terra por causa de ti, espinhos e cardos te produzirá.
Com dores comerás, com dores comerás o trabalho do suor do teu rosto, isso, com dores comerás o suor do teu rosto. Ou seja, todos nós estamos neste mundo. E a morte entrou no mundo, né? E eu, como eu costumo dizer, né? Eu detesto ser o portador de más notícias, mas você vai morrer, querido. A menos que Cristo venha buscar a sua igreja, você seja arrebatado, você está fadado à morte. Só há uma certeza nessa vida: a morte. E, querido, você vai morrer, né? Então alguns, né? Não quer dizer você, que você pode tomar para você pessoalmente, né? Mas os crentes vão morrer de acidente de carro, os crentes vão ser atropelados, os crentes vão ser assaltados, vão ser assassinados, os crentes vão ficar doentes. Tudo sucede ao justo como ao injusto. Nós estamos nessa terra. E se a gente pensasse que não, porque agora eu tenho Cristo, todas as minhas doenças estão retiradas, banidas. No dia que eu aceitei Jesus, pronto. O meu corpo mortal já se revestiu da incorruptibilidade. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina, não é isso que a Bíblia ensina, né? Quando Cristo vier, quando Cristo arrebatar a sua igreja, aí o que é morto, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Até lá, tudo sucede ao justo como ao injusto, ao bom e ao puro como ao impuro, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Então, os problemas das nossas vidas, como cristãos, eu estou falando agora como cristão, como servos do Senhor, os problemas da nossa vida, nem todos são lutas espirituais. Nem todos são culpa do diabo. Nem todos é coisa lá para trás. Esses aí que não são mesmo, né? Agora, você está nesse mundo, você vai ficar doente? Vai. Você vai nascer com uma situação congênita? Ah, isso é uma doença congênita. Vai. Não, isso é uma doença genética. Vai. Vai. Né? O exemplo que eu tomo sempre é varizes. Né? Seu pai e sua mãe tiveram varizes, você vai ter varizes. E aí, por quê? Porque você está nesse mundo. Isso é uma questão genética. Genética. É maldição hereditária, é maldição familiar. Não, é genética. Chama-se DNA. E não é porque eu não tenho Jesus ou tenho Jesus que isso, né, acontece. A gente precisa entender isso. Muitos dos nossos problemas, porque estamos neste mundo. A economia está ruim, querido, no país como um todo. O custo de vida está mais alto, está tendo que trabalhar. O justo e o injusto. Só que o injusto, por ser injusto, mete a mão, rouba, faz um monte de coisa para facilitar. E você que é justo, vai trabalhar honestamente. Fica mais difícil para você. Mas a vida está ruim para todo mundo. João 16, 33, né? No mundo tereis aflições. Então nós estamos num mundo que por si só já nos traz situações, doenças, problemas financeiros, nós já temos isso. Agora vamos em João 15, 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. É verdade que algumas das nossas situações são decorrentes de termos a Cristo. E se você pensar, né, na igreja perseguida, eu recebo diariamente, né, no meu e-mail alertas de oração. Eu recebi um hoje, na Nigéria. 300 crianças foram sequestradas numa escola cristã na Nigéria. Hoje. 300 crianças e 200 professoras. Por quê? Porque a escola era cristã. Então, muitas situações nos sobrevêm porque somos de Cristo. O mundo nos odeia. Mas nem tudo que vem sobre nós é porque o mundo nos odeia. Algumas coisas é simplesmente porque estamos no mundo, somos humanos. E a gente precisa entender isso. Agora, não tem nenhum verso na Bíblia, João 16, 33, no mundo tereis aflições. Não tem nenhum verso na Bíblia que diz que os meus problemas são porque os meus antepassados fizeram alguma coisa.
Não tem. Certo? Então, os seus problemas ou fazem parte da vida, ou é perseguição pelo nome de Cristo. É isso. Não tem maldição a ser quebrada. Maligno não te toca. Ok? Outra situação. Os defensores dessa doutrina, né, usam a fragilidade das pessoas que creem nisso para impor doutrinas inúteis e vãs, criando grande preocupação e apreensão, o que facilita a compra de soluções que geralmente só eles podem dar, ou orações de quebra que só eles, né, com suas unções especiais, podem fazer. E é outra questão. Vamos, querido, olha, eu estou aqui na sua casa, né? Vamos lá, vamos, querido. É claro que vai lá para fazer oração para descobrir onde está o trabalho. Tem uma bagatela aí, né? Por favor, né? O tempo pastoral tem preço. Ou então, né, tem que ser o pastor fulano. Aquele pastor é que tem essa unção. Tá, cara, mas a unção não é no nome de Jesus? Não, não. É dele. Alguém transferiu a unção para ele. É para ele, ó, é ele. Né? Não foi Jesus, não. Jesus não tem poder para isso. Nós já vimos. Para esse ensino, Jesus não tem poder para essas coisas, não. É certo, são certas pessoas. Né? Então, eles criam esse monopólio, né? Esse monopólio simonista para combater essa maldição. Sim, pastor Enoto? Pois é, então nós vemos aí que esses defensores que usam essas fragilidades nos convidam a entender que o Império Romano criou essa e trouxe de lá para cá e ainda tenta imperar com a compra da indulgência, né? Perdão, conseguindo o perdão dos pecados para aqueles frágeis, né? E naquela época comprar os santinhos e tudo e serem perdoados. Hoje ainda tem isso, né? Desses frágeis ou esses fragilizados ficam na dependência desses opressores aí. Né? É algo, né, como eu costumo dizer, de arrepiar os cabelos do sovaco. Você pensar que os protestantes, né, cuja, não vou dizer doutrina, porque a doutrina protestante é bíblica, né, mas cuja reforma, né, cujo protesto nasceu exatamente por conta da venda do perdão dos pecados, né, a simonia de uma forma geral, pois é, esses protestantes que protestaram contra isso são os que hoje fazem, os que mais fazem isso, né, criam essas vendas, né, de unção, venda de revelação, venda de produto, venda do que quebra a maldição, do chaveirinho, do kit, do seja lá o que for. Né? Efésios 4,14 é muito conhecido, a gente fala muito aqui, né, mas eu quero, para ficar registrado, alguém, por favor, leia Efésios 4,14. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, nós devemos deixar de ser meninos inconstantes, levados em roda por qualquer vento de doutrina. Ah, agora você tem essa maldição e agora você precisa comprar isso. Não, não seja menino inconstante, levado em roda por qualquer vento de doutrina. Ok? Isso é importante. Seja maduro na fé. Há poder no nome e no sangue, no nome de Jesus. No sangue há poder para nos libertar, né? Poder no sangue de Jesus para nos libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o maligno não nos toca. E se estamos enfermos, se contra demônios, é o nome de Jesus. Não é a compra de nada. Não é a compra de nada. Não seja menino inconstante. Amém, queridos? Ok? Então eu queria agora
se você me permite, fazer uma análise. Algumas coisas, como eu disse, são argumentos. Muitas vezes eu, quando falo contra isso, ensino contra isso, algumas pessoas levantam algumas coisas, ou algumas frases, ensinos dessa doutrina. E eu quero fazer, né, analisar cada uma delas se são verdades ou mentiras, novamente à luz da Bíblia. Você já viu quais são os problemas disso? Agora vamos pegar aspectos peculiares dessa doutrina e vamos ver se há alguma verdade nelas, ok? Então, por fim, é válido esclarecer e classificar entre verdade ou mentira alguns pontos cinzentos, né, do chamado evangelho da maldição hereditária, de novo, e de evangelho não tem nada, ok? Não tem nada de evangelho, não tem nada de boas novas nisso aí, não. Primeiro, queridos, é verdade que o pecado traz consequências negativas e muitas vezes duradouras à vida do autor desse pecado. Gálatas 6, 7 e 8, né, especialmente o 7, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E eu gosto muito de frisar a primeira parte desse verso, né, de Gálatas 6, 7, que diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Então, Deus permite as consequências, Deus mantém as consequências, porque se ele retirá-las, ele vai estar dando o cartão de crédito, né? Faça de novo, que aqui, né? Sabe aquela história que Deus é fogo consumidor, né? Que é o culpado, não tem por inocente? Se Deus tirasse as consequências, isso aí não valia. Não, ao culpado ele tem por inocente. Não, meu filho, está perdoado e está abonado. Se Deus fizesse isso, ele estaria se deixando escarnecer. Então é verdade, queridos, que muitas vezes a pessoa aceitou a Cristo, mas as consequências do pecado ainda estão na vida dele. Né? Alguém que não era cristão, não era servo do Senhor, era, sei lá, caloteiro no imposto de renda, né, e tal, e fazia, e foi pego pela Receita Federal, e agora ele teve que parcelar as dívidas da Receita Federal em 20 anos. Você acha que porque ele aceitou a Cristo, agora aquilo não, extinguiu? Olha, houve um milagre lá no computador do Serpro e agora aquilo foi extinto? Não, a consequência fica. Uma pessoa que antes de aceitar a Cristo tinha uma vida desregrada sexualmente falando e contraiu uma DST. Agora que ele aceitou a Cristo, então agora, né, Deus obrigatoriamente tem que tirar do... Não. Deus tem poder para curar? Tem. Deus vai curar? Pode ser que não, porque consequência do pecado. Aquilo fica. É uma consequência, não é uma maldição. Aquilo não é maldição, é consequência de pecado. E isso aqui é uma das coisas que eu falei que acontece muito. Quando eu falo da maldição hereditária, muitas pessoas falam: pastor, mas fulano e a doença não sei qual. Doenças que passam, inclusive, para filhos. Né? Pessoas que usam muita droga, né? Especialmente durante a gravidez, mas não só durante a gravidez, né? Ficam com problemas, com doenças nos seus gametas, né? E os filhos nascem com problemas. Quer dizer que toda criança que nasceu com problema é problema culpa dos pais? Não! Mas quer dizer que é possível? Sim! E é consequência de pecado, não é maldição hereditária. Não é maldição, é consequência. E isso é importante a gente saber. Então não é porque tem pacto com o diabo, que tem que recusar, que tem que quebrar, rejeitar, expulsar. Consequência de pecados, certo? Isso é uma verdade. Agora, é mentira, né, que as consequências do pecado são maldições, né, como praga, como situação causada por uma entidade mística, consequencial, mesmo aquelas advindas pelo afastamento divino. Então, como eu disse, né, vamos pensar, né, uma DST, alguém pegou DST porque tinha uma vida desregrada, sexual desregrada, quando não era cristão. Vamos pensar, tá com HIV positivo, é soro positivo. Agora que aceitou a Cristo, continua com HIV positivo. Mas e aí, isso é uma praga? Isso é uma maldição? Não.
Mas ele era afastado de Deus. Consequência de pecado. Não é maldição. Não é praga. Ok? A gente precisa ter esse filho. Eu lembro que uma vez, já tem alguns anos, já tem alguns, pelo menos aí uns 15 anos, que eu tive uma discussão, estava ministrando sobre esse tema, não era tão aprofundado assim, eu estava ministrando sobre esse tema numa igreja e tive um bate-boca com a irmã, que a irmã não aceitava. Né? É consequência de pecado, querida, não é maldição. Você pode tentar quebrar isso aí o quanto você quiser. É consequência de pecado. E era um caso bem similar a esses que eu falei. É mentira que as consequências dos pecados de alguém são transmitidas a seus familiares como herança em forma de praga. Cada um dará conta do seu pecado. De novo, a gente precisa entender, separar o espiritual do físico. A maldição, entre aspas, como as pessoas veem, de consequência de pecado. Então, biblicamente, nós vimos, né, o filho não levará a iniquidade do pai, né, o pecado, como o pai se afastou de Deus, então agora o filho carrega essa carga pecaminosa, maldita, literalmente falando, essa praga. Não, não. Romanos 14, 12, né, o texto aí já está meio que deixando indicado o que é, né? Romanos 14, 12, por favor. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, o filho não levará a iniquidade do pai, o pai não levará a do filho. Então, não tem transferência de praga, transferência de maldição. Não tem. Como iniquidade, como pecado, não tem. Certo? Mas é verdade que as consequências do pecado, consequências, não maldição, consequências do pecado de alguém podem afetar seus familiares e conhecidos. Mas não por maldição, mas sim por consequência e proximidade. Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Veja só. Ah, a gente faz muito do que a gente faz, a gente aprende com os pais, quando é criança. Eu costumo dizer desse texto, nós evangélicos pensamos esse texto sempre para o lado positivo. Se você ensinar o seu filho no caminho do Senhor, ele vai estar sempre no caminho do Senhor, ou glória. Mas a Bíblia não está dizendo, ensina o menino no bom caminho que deve andar. Ensina o menino no caminho. Você, pai, você, mãe, tem a responsabilidade de ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Se você ensinar o bom caminho, ele vai andar no bom caminho. Mas se você ensinar o mau caminho, ele vai andar no mau caminho e vai ter consequências para os que estão ao redor. Alguém ensinado no mau caminho, um homem ensinado no mau caminho, um homem ensinado num ambiente de pornografia, num ambiente de agressão física, a esposa dele vai sofrer. É maldição? Não, é consequência. É consequência, né? Vamos lá em Jonatas 1, 3 a 5. Jonas 1, 3 a 5. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Jonas é que estava em pecado. Não vou dizer que os outros marinheiros eram santos ou estavam glorificados. Mas Jonas era a pessoa que estava fugindo de Deus. Ele entra num navio. Aqueles homens todos,
eram inocentes em relação ao pecado de Jonas. As cargas que estavam naquele navio era de alguém que comprou e iria para quem, né? Estava sendo transportado. Ele tinha um emissário e um receptor daquelas cargas. E eles eram inocentes em relação ao pecado de Jonas. Mas por causa do pecado de Jonas, aquelas cargas foram lançadas ao mar. Aquelas pessoas tiveram prejuízo. Os emissários, os receptores, né, os marinheiros jogaram suas coisas, né, ao mar. Por causa do pecado de Jonas. Maldição? Não, consequência do pecado de Jonas. Ah, pastor, isso é injusto. Eu estou sofrendo as consequências do pecado de outro. Bem, essa é uma outra questão muito profunda, que tem muitas questões envolvidas, certo? Especialmente quando a gente é inocente. Mas muitas vezes nós sofremos as consequências dos pecados dos outros, sabendo que é consequência do pecado do outro, né? Vejo isso muito em cônjuge. Tem muita coisa, né, que a gente sofre pelas escolhas, pelas decisões que o nosso cônjuge, não necessariamente pecado, né, mas que o nosso cônjuge fez, você sabia que ele era assim antes de casar. Você escolheu entrar no barco com ele, certo? Agora lance fora a carga e tome o prejuízo. Faz parte, né? Ah, mas eu sou inocente, eu não sabia, é outra situação. Aí tem outras questões várias, inclusive a responsabilidade daquele que está fugindo do Senhor, né? Jonas foi irresponsável, como servo do Senhor, conhecendo ao Senhor, ele deliberadamente aceitou dar prejuízo àquelas pessoas. Ele conhecia Deus, ele pensou, Deus vai me deixar para lá? Né? Então tem a responsabilidade de Jonas, consequência dos pecados, e a conversa cresce. Não é o ponto aqui. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós sofremos as consequências das escolhas, dos pecados de alguém, e isso não é maldição. Não é uma entidade, é porque um trabalho, porque o diabo está agindo na minha vida. Não. Consequências de pecados de outros que estão próximos a nós. Certo? Isso é verdade. Não é maldição. É consequência. É verdade, e aqui é o ponto que eu tive um bate-boca muito forte com a irmã lá. Em geral, filhos repetem os vícios de seu pai, de seus pais, não de seu pai, né? Seus pais. Mas pelo exemplo, não por maldição herdada. Foi aqui, a irmã me bateu. Mas por que que o filho de alguém que fuma, fuma? É maldição hereditária. Não, é exemplo. A criança, desde que ela nasce, ela sente o cheiro do cigarro, ela vê um dos pais fumar, né? A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai fazer o quê? Ela vai fumar. Então, né, o cheiro, ela é fumante passiva desde o ventre, desde o útero, desde a concepção. Então, não é que é maldição, aquela coisa espiritual, não, chama-se exemplo. Né? O filho de alcoólatra, é muito difícil um filho de alcoólatra não ser alcoólatra. Por quê? Porque ele nasce já em contato com a bebida. Né? E algumas pessoas ainda têm a predisposição genética para isso, tá? Agora, esses testes genéticos que estão sendo feitos aí pelos laboratórios de sangue, que estão acessíveis a qualquer pessoa aí do mercado, eles, inclusive, tratam disso, da predisposição genética ao vício da nicotina e ao vício do álcool. Então, uma criança, né, que já nasce com a predisposição genética, dentro de um ambiente desse, ela vai se tornar alcoólatra. Né? Eu tive a infelicidade já de ver crianças de 5 anos, alguns anos atrás, tem muitos anos, na verdade, uma criança de 5 anos, se não me lembro, se não estou enganado, o pai colocou cerveja na mamadeira e deu para ela. O que você espera que essa criança se torne? Alcoólatra. Maldição hereditária? Não. Consequências. Antes do pastor Enoque falar, vamos só ler João 5,19, por favor. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente.
Tem um contexto, tá? Jesus está falando dentro de uma coisa, mas essa é uma verdade que Jesus fala. Ele fala: olha, o filho, né, ele está falando de si mesmo, faz o que vê o pai fazer. Mas isso vale para nós também, queridos, como seres humanos. O filho faz o que vê o pai fazer. E é porque é maldição? Não, é porque é exemplo. Ok? Pastor Enoque, por favor. Então, essa aí, a questão do fumante e do álcool, o alcoólatra, o filho, ele recebe isso não por uma maldição hereditária, mas por uma maldita, uma hereditariedade maldita em função da genética. Porque eu, inclusive, com relação ao alcoolismo, entendo um pouco por ser. Hoje eu sou palestrante do Alcoólicos Anônimos. Muitos casos são hereditários pela questão genética. Os hábitos do pai passam para os filhos por uma questão consanguínea, né? Assim como a questão do fumo também. Tem nada a ver com a questão da Espiritual. questão espiritual, com certeza. Né? É isso, queridos, né? Ah, então todo alcoólatra hoje é porque o pai era alcoólatra. Não, não, né? Mas é verdade que os filhos, em geral, repetem os vícios do pai. Há casos de pais que são alcoólatras e o filho, exatamente porque cresce naquele ambiente, vê a desgraça que é aquele ambiente, ele fala: eu não vou fazer isso. E ele corta, né? E aí mostra que não é maldição hereditária. Mostra que não é maldição, né? Ele corta aquilo. Tem filhos que veem aquele ambiente, dão sequência. Começa a beber quando criança, já com o pai, adolescente, continua depois. E tem filhos que, né, crescem em ambiente que não é de alcoolismo e um dia começa a beber e pronto, segue aí, né? Quero frisar frase por frase, eu não estou falando dos outros casos, eu estou dizendo que, em geral, filhos repetem. E isso não é maldição hereditária. Não é algo herdado, né, espiritual, um pacto diabólico. É o exemplo, é a questão, né, o pastor Enoque falou, não é nem da genética que eu quero dizer, da congenicidade, coisas assim. Okay? E foi aqui que a irmã e eu tivemos um problema, porque ela queria que eu acreditasse que o fumo, né, o vício no cigarro é uma maldição hereditária, porque o pai fuma. E eu falo: isso é um exemplo, não é maldição. Ok? É mentira. Mentira. Que problemas, sejam eles físicos, psicológicos, espirituais, financeiros, né, dos descendentes, são consequências de maldição herdada dos antepassados. É mentira, né? Nós lemos isso, né? Deus falando, essa conversa de que os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram, vocês não vão falar isso, não. Eu não gosto disso aí, não. Isso é mentira, querido. Ok? A gente tem, né? De novo, pode ser genético, pode ser congênito, pode ser maldição nesse lado espiritual, não. Ok? É verdade que palavras humanas podem ser muito destrutivas. Nós falamos isso lá quando falamos de poder das palavras, confissão positiva. Né? Então, elas podem ser muito destrutivas e promover destruição, né, pelas mágoas, complexos, rejeição e etc., causada nos ouvintes. Mas não é maldição. Né? Não é maldição, aquela entidade espiritual, satânica, que entra. Não é. Mas quando a gente fala, né, Provérbios 18, 21 é o texto base da confissão positiva, né? A vida e a morte estão no poder da língua, e nós falamos o que é isso. O poder das palavras ali não é um poder místico, mágico, né, espiritual, que mata. Não. Mas um elogio levanta alguém. Um elogio fortalece alguém. Um elogio incentiva alguém. E da mesma forma, uma agressão verbal, um xingamento, derruba alguém. E dependendo do que você falar, induz a pessoa tem que tomar que ela se suicida. Então não é que a palavra tem um poder místico, mas elas causam destruição, causam também, né, levantamento. Então não é maldição, no sentido espiritual, é aquela coisa, né, aquela entidade. É
a consequência, né, a força da palavra, né, o peso, né, a agressão que a palavra causa, né? Tiago 3, 6 e 8, por favor. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. A língua está cheia de peçonha, é veneno. A gente fala coisas que envenenam o coração das pessoas, né? E tem que tomar cuidado com isso. Então não é maldição, né? É o enveneno, é o desgosto, é a dor que a gente causa, né, nas pessoas. É mentira, nós temos falando isso já tem muito tempo, que as palavras têm poder místico para destruir ou edificar. Elas não têm poder em si mesmas. A palavra que tem poder é a do Senhor e não a humana, né? E esse texto nós já lemos, né? Assim como cai a chuva para o céu e a neve para o céu não tornam, assim será a minha palavra, sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e aquilo para que e prosperará naquilo para que a enviei. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz o que ele quer, que tem poder. É a palavra de Deus, não é nossa. A nossa palavra afeta o outro o tanto em que o ouvinte permite. É como é o de cima, né? Você fala uma agressão, né? Que pode, muitas vezes, né? Tem gente que as pessoas falam alguma coisa, né? Ah, seu imbecil, seu idiota. E a gente nem liga, né? Fala aqui, né? Que não tá nem aí. Então, essas palavras não nos afetaram, não tiveram poder nenhum em nós. Mas tem pessoas que falam coisas pra gente, né? São inútil. E dependendo de quem seja, quem te falou isso, né, te derruba. Você já viu, né? A gente sempre fala, né? Por que a pessoa que mais nos fere é o cônjuge? É por isso mesmo, é porque é o seu cônjuge, é a pessoa que você mais ama e a pessoa que mais te ama. É de quem você não espera uma agressão. E às vezes até, né, uma agressão involuntária, vamos dizer assim, né? Aí o cônjuge fala uma coisa que te dói demais. Mas por que isso te doeu, rapaz? É uma frase tão besta. É, mas não é a frase, é de quem veio. Então, a palavra humana, ela causa destruição ou a vida, vamos dizer, ela causa a morte ou a vida, dependendo de como o ouvinte a recebe, né? Se é importante para você, te mata. Se não é importante, não te afeta. A palavra humana não tem poder em si mesma. Vamos em Eclesiastes 7, 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir e o teu servo te amaldiçoa. Então veja, o sábio está dizendo, rapaz, não fica considerando tudo que os outros falam, não, né? Porque você vai escutar o que você não quer. Então, né, isso vai te afetar uma hora. Então, a palavra humana tem poder na medida em que o ouvinte permite que seja afetado, né? Então, não saia escutando tudo, não saia procurando saber o que todo mundo pensa de você, não, porque uma hora vai te pegar. Uma hora vai bater feio, né? Salmo 112, 1 e 7. Louvai ao Senhor, é isso? 112? Sim, Salmo 112, 1 e 7. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. 7. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, o verso 1 é só para dar contexto, tá bom?
Então veja, aquele que teme ao Senhor, ele escuta muita coisa, mas ele confia no Senhor, ele não teme maus rumores. A gente está vivendo um período bem complicado, né, no mundo, no Brasil hoje, né? Questão política, judiciária, dá muita coisa. E se a gente ficar escutando tudo que está aí, né, aí volta lá em Eclesiastes 7:21, começa a nos afetar. Então não sai escutando tudo aí, não. Tem muita mentira travestida de verdade, vindo de gente que você acha que é super idônea, né? Cuidado. Aquele que teme ao Senhor, ele não se preocupa com o mau rumo. Ah, mas agora e tal, veja bem. Eu não temo maus rumores. Meu coração está confiado no Senhor. A palavra humana só afeta o homem tanto que o ouvinte deixar. Não estou dizendo que é besteira. O que eu estou dizendo é que a palavra humana não tem poder em si mesma. Certo? O poder da palavra humana de dar vida ou de matar está naquele que a recebe. Ok? Entendeu? Para entender o que eu estou dizendo? Então é mentira que as palavras têm poder místico. Nós já tratamos disso, né? É mentira que é o homem quem autoriza o diabo a cumprir a maldição de suas palavras na vida de outros. É mentira. É mentira. 1 de João 5,18 a gente já leu, o maligno não lhe toca. Então, querido, né, as pessoas aí ó, podem falar, pode mandar o diabo para cima de mim, pode para cima de você. Você tem Cristo. O diabo não tem poder na sua vida. Pode qualquer um aí soltar o tranca-rua, o abre o portão, né, a pomba que gira, a pomba que cai, pode ser o que for. O maligno não me toca. E ninguém tem esse poder na minha vida. Ah, Tiago 4,7 e 1 de João 4,4, por favor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então alguém aí fora, né, fez pacto, fez trabalho, fez de tudo para mim. Se eu me sujeitei a Deus e eu resisti ao diabo, ele tem que fugir de mim, querido. 1 de João 4,4 vai explicar o porquê. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tá vendo? Se eu me sujeito a Deus e eu resisto ao diabo, Deus habita em mim e maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Por isso, o homem não autoriza o diabo a tocar na minha vida. Quem autoriza é Deus. É Deus quem permite, é Deus quem protege. E a gente já tratou disso, não é o anjo do Senhor, não, né? O anjo do Senhor ali se refere ao próprio Deus. E tanto que o Salmo diz o anjo, não diz os anjos. E é um erro muito comum das pessoas. Senhor, acampa os teus anjos. O Salmo não fala os anjos do Senhor acampam-se. O anjo, ali está se referindo ao próprio Deus, porque é Deus quem nos protege. É Deus que é mais poderoso do que o diabo. Ok? Ok, queridos? Podemos concluir? Como já dito, sim, como já dito, as palavras humanas não têm poder místico. Este é o último estudo no qual nós vamos tratar sobre palavras humanas. Então, aqui já meio que fechando essa questão de maldição, mas lá desde o início. As palavras humanas não têm poder. As suas palavras não têm poder. E se esta verdade vale para as palavras que desejam o bem, ela também vale para as palavras que desejam o mal, né? As chamadas maldições. Sua palavra não tem poder de abençoar nem de amaldiçoar. O poder está em Deus.
O poder vem do Senhor. A bênção e a maldição vêm do Senhor. Ok? A Bíblia mostra claramente, foi o texto que nós lemos, que maior é o que está em nós. Então, para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é Salmo 91, como eu já citei, né? E não para quem tem o Salmo aberto. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Meu pai costumava falar muito isso. O segredo para descansar à sombra do Onipotente não é abrir a Bíblia no Salmo 91, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E para quem habita no esconderijo do Altíssimo, vale o escrito no próprio Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aí eu volto no que eu acabei de falar, veja que ele dá ordem aos anjos para nos guardarem, mas quem se acampa é o Senhor. Né? E aí vale o escrito, né, em todos estes textos. 1 João 5,18, a gente já leu, né, o maligno não me toca. João 8,36. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas vamos em Isaías 54:17, por favor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de ti procede, diz o Senhor. Veja o final desse. A justiça que de mim procede, diz o Senhor. Então, para quem habita no esconderijo do Altíssimo, Deus quebra, né? Deus protege das línguas ruins, né? Das ferramentas preparadas. É Deus, querido. E aí nós falamos lá, né, lá atrás, mesmo que eu, pastor, diga, olha, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, né? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Queridos, quem garante isso é Deus, não sou eu como pastor, não. Sou eu como pastor, não. Quem garante é Deus. O poder de abençoar está em Deus. Quem derruba a maldição é Deus. Quem permite que alguma coisa chegue é Deus, mas ele não permite. Então não existe maldição hereditária, maldição impetrada. Isso não existe. Dar ouvidos aos antibíblicos e feiticeiros ensinos de maldição e maldição hereditária é desprezar o poder e a libertação feita por Deus. É forte essa frase, mas é verdade, querido. Se você começa a acreditar que alguém lá me amaldiçoou, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu tenho que chamar o pastor para orar. Você está dizendo que Deus não tem poder para te libertar, para te guardar. Né? Você está dizendo que o que está em você é menor do que o que está nele. Né? Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. E em 1 Reis 6,16, 2 Reis 6,16, perdão, 2 Reis 6,16, é o caso em que Eliseu está em Dotã e os exércitos assírios cercam a cidade e o servo de Eliseu acorda de manhã e vê todo mundo ali ao redor e ele fala, ai, meu pai, o que vai ser de nós? E aí, 2 Reis 6,16, Eliseu diz para ele assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Maior é o que está em nós. Não temas. Não temas maus rumores. Não temas maldições postas aí, porque o maligno não nos toca. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?